reforma do Estado Social é vital para evitar futuros resgates e diminuir a brutal carga fiscal a que os portugueses estão submetidos. O Primeiro-Ministro reafirmou no final do Congresso do PSD Açores que sim. O PS considera que não e não está disposto a acompanhar o Governo naquilo que considera ser um ataque ao Estado Social. Terá o Governo legitimidade política para implementar os cortes de 4 mil milhões de euros? O PS pode dar-se ao luxo de cavalgar a onda da contestação sem propostas quantitativas? Existem alternativas viáveis aos cortes? É este o tema central do Causa das Coisas desta semana. Em estúdio temos Raul Vaz, comentador político e diretor do ETV, e Pedro Sousa Carvalho, subdiretor do Diário Económico. Obrigado a ambos pela vossa presença. Pedro, começo por ti. No discurso de encerramento do Congresso do PSD Açores, o Primeiro-Ministro, num determinado momento, num ataque certeiro ao Partido Socialista, terá dito, e passo a citar: alguém que pense que pode chegar às responsabilidades sem dizer ao país como vai governar e resolver os problemas, cavalgando apenas a insatisfação ou as dificuldades, nunca inspirará a confiança dos portugueses para governar. Isto é verdade? É. O PS não está a apresentar as alternativas que deveria? Não, porque nesta altura o PS primeiro tem que fazer, digamos assim, tem que reconhecer o problema, que ainda não reconheceu. Nesta altura, o Governo já pôs em cima da mesa, através do relatório do Fundo Monetário Internacional, a discussão sobre a reforma do Estado, e o PS ainda está numa discussão existencial consigo próprio para saber se deve ou não participar nesse debate. Ainda hoje fomos confrontados com um episódio caricato, em que tivemos o responsável do Partido Socialista pela área da saúde a avançar com uma proposta de extinção da ADSE, Álvaro Beleza, para alguns minutos. É verdade que a entrevista foi feita, a Álvaro Beleza foi feita antes da apresentação do relatório do Fundo Monetário Internacional, mas de qualquer maneira era a posição do responsável do PS pela saúde, era a extensão da EDSE, e no dia em que sai a entrevista, portanto hoje, passado alguns minutos, aparece Carlos Jorrinho, portanto o líder parlamentar da bancada socialista, a dizer exatamente o contrário. Naturalmente, primeiro, o PS precisa saber se quer participar ou não neste debate, que é coisa que ainda não se percebeu. Segundo, querendo participar, quais são as ideias do Partido Socialista para essa discussão, porque não vai chegar, e não chegará com certeza, só dizer que está contra alguma das propostas que forem avançadas, quer pelo FMI, quer aquelas que venham a ser acatadas pelo Governo. Raul Vaz, o Partido Socialista pode dar-se ao luxo de fugir a este debate? Todos nós nos podemos dar ao luxo de fugir enquanto pudermos fugir. Haverá certamente um momento em que o Partido Socialista, de uma forma muito natural, chegará à conclusão que não há mais espaço para a fuga. Hoje, de facto, como o Pedro disse muito bem, esse é um episódio daquilo que vai acontecer ao Partido Socialista. Há um tempo para tudo, o tempo do Partido Socialista, na minha opinião, está-se a esgotar nesse aspecto. Porquê? Porque a circunstância é de tal forma difícil, em que todos nós e a comunidade política e os responsáveis da mesma são confrontados com uma realidade que é esta: ou se muda o Estado, as funções, se define aquilo que o dinheiro que existe, com o dinheiro que existe aquilo que se pode fazer ou não. Portanto, essa é a questão que o Partido Socialista se tem, de uma forma ou de outra, que se confrontar. Aquilo que aconteceu com o Dr. Álvaro Beleza, responsável pela saúde, é uma ideia que me parece óbvia, mas tem custos, ou seja, a ADSE funciona bem. Esse é o problema do país, ou seja, quando se quer desmantelar o Estado, desmantelar, utilizando o termo que a esquerda usa para dizer aquilo que o Dr. Pedro Passos Coelho e o seu governo querem fazer. Nós, quando destruímos uma casa e vamos construir uma casa nova, há partes da casa velha que são boas. A ADSE é uma delas, por estranho que pareça. Eu acho, de facto, que é injusto existir a ADSE, naquilo que é uma avaliação da comunidade portuguesa. Agora, aquilo funciona e funciona bem. E até em termos de custos para o Estado, provavelmente até serão menores do que aquilo que seja uma ADSE desmantelada, não sei se me faço entender. Só que a política e a equidade social não é uma equação perfeita. E daí o PS resistir, e o PST ter resistido até agora a dizer: nós queremos desmantelar a ADSE. Ou seja, a primeira pessoa que diz que quer acabar com a ADSE é, curiosamente, um membro do Partido Socialista responsável por essa área. E eu acho que, em termos de aquilo que é uma avaliação política da questão, acho muito bem. Nós, trabalhadores do setor privado, também gostaríamos de ter a ADSE.
Isto é uma pista que nos vai levar a outra questão política que está em cima da mesa e que é de uma atualidade absolutamente decisiva, que é a avaliação que o Tribunal Constitucional fará da equidade das questões, das normas do orçamento que foram enviadas para esse mesmo Tribunal. Resumindo e procurando concluir, o PS tem um problema que ainda não percebeu que ia ter no tempo, ou seja, o PS governou o país, nos últimos 15 anos governou 12 anos, governou o país durante 6 anos, 4 deles em maioria absoluta, com um líder muito marcante, muito forte, muito áspero, utilizando uma palavra que o próprio usava, e portanto isso tem consequências políticas, de avaliação política e de projeção daquilo que é um projeto político. Simultaneamente, para azar ou sorte do PS, o modelo em que o PS assentava toda a sua configuração entrou, enfim, em desequilíbrio, que é o modelo social europeu, ou seja, por isso daí os trebuchar do Dr. Soares, que não é só a sua alma política ao vir de cima, é a sua alma, a sua própria alma a vir de cima, como é que um homem deixa para o futuro uma obra em que sempre acreditou e que não vai ficar. Isso é importante para percebermos o PS hoje. O PS hoje é, para além da liderança ser forte ou fraca, da liderança estar definida ou estar com um processo de afirmação, o PS é hoje uma discussão em si, ou seja, e não direi entre uma esquerda e uma direita que existem certamente no PS num modelo de avaliação tradicional. O PS não tem um modelo alternativo claro àquilo que é o modelo que hoje em dia o PSD apresenta ao país. E daí, começaste pelo discurso ontem do Primeiro-Ministro no encerramento do Congresso do PSD Açores, que é um discurso corajoso, claro e desafiante. Ele começa por dizer que quem acreditou que a austeridade não dava num processo recessivo, é evidente que dá. Qualquer economista de trazer por casa, passa a expressão, percebe isto. Qualquer cidadão atento percebe isto. É evidente que estamos... E isso era uma resposta àquilo que o Presidente da República disse que era uma espiral recessiva que deveríamos evitar. É evidente que há uma espiral recessiva que se deve evitar, mas ela existe, em função da austeridade que é imposta aos países que entraram em incumprimento. E também desafiou o Partido Socialista a fazer uma coisa muito simples. Muito bem, meus senhores, vocês estão contra este modelo de adaptação, de reenquadramento, de destruição, se quiserem, destruição, a palavra é minha, do Estado Social. Então apresentem a alternativa. Por acaso, a entrevista estava feita antes, há coincidências no tempo que a coincidência não explica, mas no dia seguinte há uma entrevista no Jornal Notícias em que o responsável pela área de saúde do Partido Socialista diz é preciso acabar com a ADSE e, passado uns minutos, como Pedro disse, o líder parlamentar do PS disse completamente desautorizado. Nem pensar nisso. Este é um problema do país, este não é um problema do PS, este é um problema do país. Eu defendo aqui, como sabes, quase desde o início destas nossas conversas, uma coisa muito simples. É que o país tem que encontrar um caminho e o caminho tem que ser feito pelos responsáveis por esse caminho. Os responsáveis é muito simples de os encontrar. São aqueles que negociaram e assinaram o memorando da Troika. Quer nós queiramos, quer não, eles são os responsáveis por esta situação. Não só porque a criaram, porque foram os partidos que governaram o país nestes últimos 38 ou 39 anos, como são aqueles que foram obrigados, num processo de responsabilidade, a assinar um memorando da Troika. Portanto, a solução tem que sair deles. E esse é o problema do PS, que se vai manifestar, obviamente, eu acho que a breve prazo. E daí a introdução deste pormenor político no discurso por parte do Dr. Pedro Passos Coelho, acho que é absolutamente ajustado ao momento político. E mesmo apesar da atual conjuntura, com as dificuldades que a esmagadora maioria dos portugueses estão a sentir, o eleitorado tem maturidade suficiente para conseguir fazer a destrinça e, tal como afirmou ontem Pedro Passos Coelho no discurso de encerramento do PSD Açores, perceberem que um partido de oposição, o maior partido da oposição, ao apenas criticar sem apresentar propostas quantitativas, digamos assim,
o eleitorado de facto conseguirá fazer essa distinção penso que sim. E não dar um voto de confiança a esse partido? Penso que sim, e penso que esse começa a ser, eu não digo que tem sido, mas começa a ser o grande erro, e se insistir será um grande erro do Partido Socialista. Não é por acaso que os partidos de contestação vivem, e os partidos de contestação em Portugal são os partidos à esquerda, tradicionalmente definidos como à esquerda, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, têm momentos de exuberância, onde atingem 20% do eleitorado, na soma dos dois, mas depois não passam disso. E não passam disso porque, de facto, há essa fronteira do racional, ou seja, das pessoas chegarem ao fim do dia e, obviamente, falando com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus conhecidos, com aquilo que é um circuito de informação, constrói uma decisão, dizerem, está bem, isto está muito mal, mas qual é a alternativa? Nas nossas vidas isso é assim, faz parte da natureza humana. Eu posso dizer sempre que isto está mal, isto é uma asneira, isto é uma tremenda asneira. Mas há um momento em que eu tenho que contrapor uma alternativa consistente e que as outras pessoas, a quem eu disse durante muito tempo que era uma asneira, percebem que há uma alternativa em que as pessoas acreditam ou não acreditam. E esse momento, se me permites, Raul, eu acho que esse momento acontece a partir do momento, faça a redundância, em que a própria sociedade reconhece que este debate é essencial e incontornável. Claro. Isso aconteceu quando pedimos a ajuda à Troika. Ainda hoje, aqui no Diário Económico, o António Costa escreve sobre isso, que é na altura em que já toda a sociedade era mais ou menos consensual de que íamos ter que pedir ajuda, houve dois partidos, que exatamente aqueles que tu referiste, o Bloco de Esquerda e o PCP, que se recusaram a fazer o debate. Ou seja, nem sequer se deram o trabalho de debater. Recusaram-se a participar no debate. E foram muito penalizados quando das eleições, exatamente por terem-se recusado a participar num debate em que, apesar de tudo, a sociedade reconheceu como necessário, porque na altura já era inevitável o pedido de ajuda, era só saber como é que se ia fazer. E, naturalmente, como dizia o Raul e bem, o PS, nesta altura, corre esse risco. Ou seja, a partir do momento, e já se está a tornar mais ou menos senso comum, e as pessoas já começam a perceber que este debate da reforma do Estado veio para ficar, ou seja, não é uma coisa passageira. A partir do momento em que a sociedade tem essa percepção, o Partido Socialista, naturalmente, tem de entrar neste debate. Agora, tem de fazê-lo com ideias. Se nós criticamos o Governo por ter levado está lá 1 ano e meio e só se lembra de aumentar impostos, não se lembrou de cortar as despesas, também temos que lembrar que o António José Seguro também está exatamente no mesmo período temporal, na oposição, também já teria, digamos assim, ou já devia ter tido tempo para preparar aqui algumas... pelo menos um contraponto a esses malefícios. Eu até dou um exemplo. Hoje dei-me ao trabalho de ler um artigo de opinião assinado por António José Seguro exatamente sobre a questão da reforma do Estado que ele assina hoje no Diário de Notícias e 4/5 do artigo é dizer mal das propostas ou daquilo que ele acha que são as intenções escondidas do atual governo. Que é destruir o Estado Social. E depois ele chega ao penúltimo parágrafo e diz que a solução para a reforma do Estado é o crescimento económico. Depois comecei a ficar preocupado porque só faltava um parágrafo para acabar o artigo. Portanto, ele tinha que resumir num parágrafo como é que ele ia financiar, ou qual era a visão dele para o crescimento económico. E no último parágrafo ele remete para o laboratório de ideias, que é uma espécie de jornadas também com a sociedade civil que o PS está a fazer sobre crescimento económico. Ou seja, por enquanto, o Partido Socialista está completamente, usando uma expressão muito corriqueira, está completamente a viajar na maionese no que toca à reforma do Estado. Pegando na questão da DSE, eu acho que a DSE, a ideia naturalmente foi lançada antes do relatório do FMI, pelos vistos não teve a concordância do Secretariado Nacional do PS, portanto foi uma ideia lançada por Álvaro Beleza e, pelo visto, não consulta ninguém, mas é uma discussão, por exemplo, já com uma discussão está em cima da mesa, fazia sentido tê-la. Porque eu, ao contrário do que diz o Raul, obviamente pode ser um sistema que funciona bem. Agora, a questão é um sistema em que cada funcionário público desconta 1,5% do seu ordenado. Agora, perguntas, e o Raul pergunta, o sistema é autossustentável? E a resposta, não é. O Estado tem que entrar com dinheiro, tem que participar à DSE para ser sustentável. Faz sentido? Se calhar não faz. Se calhar, como dizia, e estamos a falar de alguém que foi há relativamente pouco tempo Ministro da Saúde do PS, Correia de Campos, ouviu há pouco, a concordar, portanto, a discordar com o Zorrinho e a concordar com Álvaro Beleza. Ou seja, a dizer que realmente a DSE foi o sistema que se criou na altura
ainda na altura de Salazar, que era para tentar dar uma espécie de um bombom, uma cereja aos funcionários públicos como uma forma de atraí-los, digamos, para os cargos públicos, e que se calhar hoje em dia não faz sentido existir. A não ser que seja um sistema que se autofinancia. Mas infelizmente não é. E isso naturalmente vai em encontro de algumas coisas que diz o relatório do Fundo Monetário Internacional, e uma delas é exatamente acabar com os subsistemas de saúde. Um deles é a DSE, depois os militares têm outros, etc. Mas que fique claro que eu não defendo a permanência da ADSE. Não, eu também não defendo, ou seja, não sou a favor ou contra, mas acho que é uma decisão. Acho que é uma decisão difícil. Quer dizer, que deve ser pensada e é politicamente difícil. Agora, eu perante a circunstância que o país confronta várias dificuldades, e são múltiplas, é evidente que a ADSE não faz sentido. Quer dizer, não faz sentido haver um tratamento de privilégio para uma determinada, só porque se é funcionário público ou só porque se é isto ou aquilo. Que se fique claro. Pedro, o Governo tem legitimidade para aplicar estes cortes? Eu acho que o Governo tem legitimidade para aplicar esses cortes. Concordo com o que disse ainda ontem, estava a ouvir Marcelo Rebelo de Sousa. Confesso que não ouvi, estava a ver o jogo, mas depois vi reproduzir as declarações. O Benfica e o Porto ontem prejudicaram-lhe um bocado o professor Marcelo. Mas consegui ver as reproduções daquilo que foi as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa. Ele diz que o Governo, e diz bem que o Governo tem legitimidade, tem, naturalmente, porque ganhou as eleições, mas tem uma legitimidade enfraquecida. E eu acho, e concordo, eu acho que tem a legitimidade porque ganhou as eleições, enfraquecida porque, apesar de tudo, o Governo já tem 1 ano e meio de desgaste político. E o Governo deveria, de alguma forma, tentar reforçar-se para chegar a fevereiro em condições políticas mais fortes de conseguir ter este debate de uma forma mais consistente. Eu acho que o Governo poderia usar aqui 2 truques. 2 truques, não são bem truques, mas que o ajudava a ganhar alguma legitimidade para este debate sobre a reforma do Estado. O primeiro tem a ver com o regresso aos mercados. Nós temos a ver os juros da dívida pública numa grande correção, e se Portugal imitasse a Irlanda nesta altura e conseguisse avançar com uma colocação, mesmo que não precisando, mas conseguisse avançar com uma colocação de dívida a médio e longo prazo, seria, digamos assim, um argumento extra que o Governo conseguiria levar para o debate. Porquê? Porque Têm sido muitas pressões nesse sentido. Mas a questão é, a questão de fundo é, João, é toda a austeridade que nós estamos agora a passar, seja do lado dos impostos, seja do lado das despesas, é em nome de uma coisa, que é em nome do regresso aos mercados. E se o Governo chegasse a esse debate já com uma prova de que toda esta austeridade ajudou Portugal a ganhar credibilidade e nós, finalmente, meus senhores, já conseguimos regressar aos mercados, eu acho que seria um argumento adicional que faria com que o Governo chegasse a esse debate muito mais fortalecido e muito mais legitimado. A segunda vertente tem a ver com a questão também da legitimação do próprio Governo, tem a ver com a questão da remodelação política. Eu acho que ficava bem ao Governo, também antes de partir para esse debate que vai exigir um grande consenso, como dizia o Raul, fazer, em algumas questões, alguma meia-culpa, e na questão da remodelação governamental ajudava a refrescar a imagem do Governo, ajudava a acertar alguns tiros que foram dados ao lado, nomeadamente mexer a Miguel Relvas, parece-me óbvio. O Expresso este fim de semana falava no Alba, naquele que está para a Câmara de Gaia, o António... Marco António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa falava em número Moraes Sarmento. Eu até tenho uma sugestão que eu acho que faria todo sentido, que seria colocar Miguel Macedo, quer pelo papel que ele teve enquanto líder da bancada parlamentar na altura em que o PSD esteve na oposição, quer pelo papel que ele teve enquanto Ministro da Administração da Terra, muito conciliadora. Portanto, e, naturalmente, Álvaro Santos Pereira, que foi um tiro completamente ao lado. Os empresários estão fascinados com o Ministro da Economia. Mas eu acho que ele já não vai a tempo. Ou seja, resumindo, o Governo precisava, para chegar a esse debate, com uma legitimidade que está enfraquecida, mas que poderia ser mais fortalecida, com este argumento dos mercados, devia aproveitar esta correção de juros para lançar-se no mercado, e uma remodelação que, apesar de tudo, dava-lhe mais frescura e também... eu acho que já é quase por
já não se percebe a insistência em manter, sobretudo, Miguel Relvas e Álvaro Santos Pereira neste governo. Não é racional. Raul, o governo tem legitimidade para avançar com estes cortes, caso muitos desses cortes incidam sobre as sugestões avançadas pelo Fundo Monetário Internacional? Eu julgo que não tem legitimidade, tem obrigação. Obrigação. O que o governo provavelmente não teria legitimidade era para aumentar os impostos como aumentou. Agora que tem a legitimidade... Há coisas... Mas isto configura ou não o segundo programa do governo? Mas há coisas que, estando no relatório do FMI, o governo não tem legitimidade para as fazer porque são simplesmente inconstitucionais. Ponto final. Ponto final. Ou seja, tem legitimidade política de fazer a reforma de Estado. Mas, por exemplo, uma sugestão de cortar em 20% as pensões passadas na Caixa Geral de Representação, isso é uma coisa claramente anticonstitucional. Eu não estou a entrar no pormenor constitucional da coisa. Sim, mas, ou seja, politicamente... Eu estou a olhar para a coisa e a coisa tem que se olhar e tem que se agir. Ou seja, qualquer pessoa de boa fé e minimamente informada e lúcida percebe que não há dinheiro, não produzimos riqueza para ter, infelizmente isso não acontece, este Estado, estas funções que o Estado tem dado legitimamente, obviamente, e os nossos impostos servem para uma coisa, aos seus concidadãos. Portanto, essa é uma realidade incontornável, portanto, que podemos falar muito à volta da legitimidade. Eu chamo-lhe obrigação porquê? Porque acho que qualquer governo que é eleito e que merece a confiança dos portugueses, a sua responsabilidade não se esgota, sobretudo numa época contemporânea em que vivemos em meia dúzia de coisas que se diz em campanha eleitoral. Em campanha eleitoral diz sempre a mesma coisa, por muito que agora os arautos da Constituição e da legitimidade, daquilo que se prometeu e depois não se cumpriu, venham dizer. Essas são as pessoas que, na minha opinião, fariam precisamente o contrário se chegassem ao poder. Mas sem querer fulanizar a questão, eu digo assim, em campanha eleitoral promete sempre aquilo que se tem que prometer para se chegar lá. Eu não estou a defender aqui os vendedores da banha da cobra ou vendedores de tapetes, como vi um título esta semana no jornal, que existem, obviamente, e até muitas vezes têm sucesso, infelizmente têm sucesso. Mas é evidente que ninguém chega ao poder em qualquer democracia deste mundo dizendo a verdade. Ninguém. Quer dizer, vamos assumir as questões. Ninguém chega. Porque senão chegava o outro, aquele que não diz a verdade, e, portanto, pinta o quadro com umas cores mais coloridas e, obviamente, as pessoas vão por ali porque se é mais simpático. Isto não significa a apologia da demagogia, do populismo, não. Significa que temos de ser equilibrados e responsáveis nesta questão. Respondendo à tua pergunta, o Governo não tem legitimidade, tem a obrigação de olhar para o Estado e confrontar a sociedade portuguesa com aquilo que tem que ser mudado no Estado para o Estado ficar melhor em função das circunstâncias em que esse Estado se confronta, nomeadamente financeiras. Aqueles que estão mais debilitados por esta crise, e a crise não é portuguesa, têm que ser mais protegidos. E o Estado tem que criar as condições para isso. Eu li uma entrevista do Sr. Alexandre Jorge Santos este fim de semana, no Expresso, em que ele dizia, entre outras coisas, e eu tendo a concordar muitas vezes com o Sr. Alexandre Jorge Santos, se calhar já também é da idade, não é? Mas ele dizia, como é que é possível? Eu fui pôr um pacemaker ao Serviço Nacional de Saúde e não paguei um tostão. Não pagou nada. E ele refere que é contra isso, não é? Ele próprio disse que é contra. Ele refere que é contra isso e eu percebo que ele tenha ido ao Serviço Nacional de Saúde pôr um pacemaker. Já percebo mal, já agora, se me permites uma graça, que o Dr. Mário Soares, que é pessoa que eu prezo, que admiro, que respeito e que respeitarei em qualquer circunstância, teve agora uma gripe e não foi para o Serviço Nacional de Saúde, foi para o Hospital da Luz. Isso, por acaso, o Dr. Mário Soares vive ali no Campo Grande, a 2 passos tem o Hospital Santa Maria, que é excelente. É excelente e eu sei do que falo. Portanto, não percebo, quer dizer, estas coisas têm a ver com... Nós, às vezes, temos que ser consistentes e congruentes com aquilo que dizemos na nossa prática. Parêntese reto, fecha parêntese reto. Penso que o Estado tem que criar as condições para aqueles que necessitam mais terem mais possibilidades de serem auxiliados. E aqueles que não necessitam terem que pagar porque podem pagar. Essa é a questão do Estado Social que se põe... São os copagamentos. Dos copagamentos, exatamente. Portanto, isto é
o Sr. Alexandre Santos quer pôr um pacemaker e que vá ao serviço, e pode ir e deve ir ao Serviço Nacional de Saúde, se ele acredita, ele não pode ficar vedado a um hospital X. Não, nós podemos ter, isso é que é a liberdade. Isso é que faz parte de um salto civilizacional. É que se eu sou rico, posso ir ali, mas se eu sou pobre, não posso deixar de ser tratado ali. Esse é o salto qualitativo que nós temos que dar. Que custa, é evidente que custa, porque não somos todos iguais, porque uns ganham 5.000 euros por mês, outros ganham 500 euros por mês. Uns ganham 20.000 euros, outros ganham 0 euros por mês. Portanto, essa é a realidade. Portanto, o Partido Socialista, nomeadamente, e eu sei que o Dr. Correia de Campos partilha esta preocupação, e foi um excelente Ministro da Saúde. É pena que o professor Cavaco Silva, já então Presidente da República, o tenha posto borda fora e o engenheiro José Sócrates tenha aceitado por conjuntura política essa decisão. É uma pena ter sido. Qualquer pessoa que mexa nesses sistemas, seja a saúde, a educação, prestações sociais e reformas, está na linha de fogo. Esta é a reforma que o Estado tem que fazer. Isto foi aquilo que eu gostei ontem, digo aqui claramente, de ouvir o Primeiro-Ministro dizer contra ciclo, dizer assim, isto tem que ser mexido. Eu penso é que tem que ser mexido bem. E essa é outra questão. E já agora, deixa-me concordar com o Pedro, que há uma questão que é da responsabilidade, obviamente, do chefe do governo, e essa é unipessoal e intransmissível. Quando se exige responsabilidade à oposição, neste caso ao Partido Socialista, tem que se praticar dentro de casa essa mesma responsabilidade. E uma equipa governativa, sobretudo numa circunstância com aquela que nós nos confrontamos de intensa conflitualidade social, tem que ser coesa. Tem que ser coesa. Aquilo que nós assistimos na última semana no seio do governo é absolutamente inaceitável. O relatório do FMI é dado a conhecer, eu não sei se foi o governo que se opôs, se foi o FMI, se foi uma pomba, se foi um pombo-correio que aterrou num determinado jornal. Não sei, nem é isso que é importante. O que eu sei é que o governo não pode reagir a um relatório, seja ele a primeira versão que saiu, seja ele a versão que o governo queria que saísse, que acabou por sair, mas quem chega primeiro, obviamente, deixa a sua impressão digital. Quase reage da forma a dar uma versão diferente. Não pode reagir assim. O governo é um governo de combate. Estamos perante um governo de emergência nacional. Mas a emergência nacional também... A questão do relatório da FMI é... Ou seja, vamos pensar, nós tendo um relatório já feito do Fundo Monetário Internacional, sendo a versão final ou a versão quase final, são basicamente a mesma coisa. Eu consegui ver mais ou menos as duas em termos de substância, são praticamente iguais. O pombo aterrou-te 2 vezes na secretária. A questão é, quem é que iria apresentar aquele relatório se não fosse, digamos assim, como diz o rolo plantado no jornal? Sim. Não poderia, de repente, aparecer aqui o Fundo Monetário Internacional a convocar uma conferência de imprensa em Portugal, não é? Em termos de soberania, e a chocar as pessoas e apresentar um relatório sobre como é que o governo devia. E também, obviamente, não poderia ser o próprio governo, porque o governo a apresentar, vamos imaginar, Carlos Moedas, de repente aparece uma conferência a ler aquelas medidas, o governo era atrocidade porque estaria, obviamente, a colar-se aquilo tudo. Portanto, a única forma, em termos de política, que eu vejo de lançar a discussão foi aquela que o governo mas também escolheu. Era pressuposto que a resposta estivesse minimamente concertada. Não, mas eu acho que essa é a questão. Mas resposta do lado de quem? Do governo. Do lado do governo. Do governo, claro, não. Nós tivemos uma... Foram reações desconcertantes, não é? É uma grita quase cada ministro a sua sentença, não é? Em que o Ministro da Segurança Social contraria aquilo que disse o Secretário de Estado Adjunto. Eu quando há pouco falei a substituição do Miguel Relvas, não falei a substituição do Miguel Relvas porque embirro com ele. Porque um dos papéis que está a ser mal desempenhado por Miguel Relvas é exatamente a questão da coordenação política. Por isso é que aparece exatamente o Mota Soares a dizer Eu penso que infelizmente o problema não começa e acaba no Dr. Miguel Relvas. Já lastrou para obviamente, há uma coligação de 2 partidos, portanto é difícil sempre de gerir. Mas isso exige mais de quem gera. Portanto, eu acho que o Primeiro-Ministro... E não chega, ou seja, é preciso estarem de acordo na coligação e é preciso fazer uma coisa, por exemplo, hoje com a questão que falávamos no início do programa, a questão da saúde,
em vez do PSD, ou em vez da maioria, lançar, digamos assim, uma boia de salvação ao PS, que está completamente à hora, vimos Miguel Relvas, digamos, a espezinhar em cima daquilo que não... A aproveitar politicamente. Ou seja, nesta altura... Isso é uma característica do próprio. Mas a questão, nesta altura, o que o Governo devia estar a tentar a fazer é exatamente lançar, como fez muitas vezes Cavaco Silva, tentar outra vez trazer o PS novamente para... Porque sem um consenso isto é impossível. Ainda há dias tivemos... Isso é impossível. Nós ainda há relativamente... Com a atual configuração. Tu falavas há pouco de Correio de Campos tentou fazer aquilo que o FMI propõe, tentou fazer na questão da saúde, nomeadamente com o fecho das maternidades. Alguém escreveu também, Vieira da Silva, na Segurança Social, com a introdução do fator de sustentabilidade, não é mais nada menos do que aquilo que o FMI está a propor agora. Nós tivemos Maria de Lourdes Rodrigues a tentar fazer uma reforma parecida na educação. E não são perigosos neoliberais. E depois... assistimos a quase 100 mil portugueses na rua contra a reforma da educação, assistimos quase, digamos, a um debate nacional em que de um lado estava estes ministros de uma forma isolada e do outro lado toda a sociedade a atacá-los, por isso é que muitas dessas reformas, nomeadamente a questão da educação, não avançaram. Por esta pequena amostra, nota-se que a avançar algumas destas propostas do FMI ou a questão da DSE, tem que haver um grande consenso nacional. E consenso nacional não só dentro da coligação, como falava o Raul, mas é preciso lançar uma boia de salvação ao PS, porque o PS, é claro, está completamente desorientado, mas ao país não interessa ter nesta altura um PS desorientado e perdido. É preciso agarrar novamente o PS e trazer outra vez para o centro do debate, deste debate que já se percebeu que é necessário e que é incontornável. Estas reformas, estes cortes, podem configurar uma crise política e uma contestação semelhante ou ainda com maior intensidade àquela que gerou o anúncio da TSU? Depende. Eu acho que a curto prazo, não. Agora, a médio prazo, eventualmente, sim. Porque é que as pessoas se levantaram contra a TSU? Estamos a falar de uma medida muito concreta. Ainda por cima foi vendida de uma forma, o pior que se podia fazer, que era vamos tirar X% da segurança social aos trabalhadores do setor privado e esse para financiar a segurança social ou para os patrões pagarem menos de segurança social. Estamos a falar de uma medida concreta que chegou aos portugueses. Agora, nós podemos eventualmente ter algum tipo de reação na sociedade civil a partir do momento em que tivermos medidas concretas. Se tivermos a DSE, como dizia o Raul há pouco, vamos ter 400 mil funcionários públicos que se calhar vão à rua para protestar. Agora, é preciso primeiro apresentar as medidas concretas. A DSE chega a 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas. Através dos familiares, que também beneficiam, que é outra crítica que se pode fazer ao sistema, que não é um sistema que só beneficia os tais 400 mil funcionários públicos, mas... Aliás, está contida também no próprio relatório do FMI. Não é? Exatamente. Sobre essa questão dos familiares. Raul, estas reformas e estes cortes dos 4 mil milhões, independentemente do formato final que vão adquirir, da proposta final e da tomada de decisão final do Governo, poderão configurar aqui e gerar aqui uma contestação social tão ou mais elevada do que a da TSU? Não, da TSU julgo que não, porque a TSU teve um problema e esse foi o tempero que deu aquilo em que se concretizou. É que foi uma medida anunciada de uma forma absolutamente fechada pelo chefe do Governo. Quer dizer, a partir daí não havia recuo, ou seja, uma questão é um ministro anunciar uma medida e depois o Primeiro-Ministro ter e tem a legitimidade e a autoridade para corrigir essa medida. Aliás, coisa que aconteceu em relação ao próprio relatório do FMI, que o Primeiro-Ministro veio dizer que aquilo não era a Bíblia. É o missal. Não é a Bíblia, mas ninguém se engane que é o missal. Portanto, ninguém tem ilusões sobre essa matéria. Mas, portanto, há uma margem política de manobra que existe e, portanto, ele parece que esse perigo foi ultrapassado. Esse perigo em termos daquilo que eu penso que é bom para o equilíbrio da sociedade portuguesa. Agora, é evidente que, pegando numa ideia que o Pedro lançou e que eu partilho, o Governo tem que fazer a sua parte. Não chega a dizer é preciso cortar, é preciso refundar o Estado, é preciso reequacionar as funções do Estado, é preciso que os impostos sejam justos em função da sua aplicação, coisa que o Primeiro-Ministro ontem disse bem. Há aqui duas questões que são injustas, ou seja, aquilo que é a carga fiscal, como é que é usada a carga fiscal, que não pode subir mais, e, portanto, como é que ela é utilizada. Não é só não poder subir mais, é carga fiscal. Eu acho que há uma questão de honestidade e uma questão de frontalidade que eu, enquanto cidadão, não admito, é que nós partamos
para essa discussão sobre a reforma e sobre os cortes nas despesas do Estado sem o Governo se comprometer em reverter algumas das medidas em termos de impostos que tem vindo a tomar ao longo dos últimos anos, porque senão, de repente, só para se ter uma ideia, nós este ano, no próximo orçamento, em termos de carga fiscal, IRS mais impostos indiretos, etc., nós estamos a falar num agravamento de quase 3 ponto qualquer coisa, quase 4 mil milhões de euros a mais de carga fiscal. Se em cima disto formos colocar mais um corte de despesa de 4 mil milhões de euros, que é corte de despesa, mas também sai do nosso bolso. Ou seja, não é o Governo, não estamos a falar de gordura, estamos a falar de dinheiro que o Governo deixa de pagar a educação, pagamos nós. O Governo deixa de comparticipar as propinas, pagamos nós. Saúde, etc. Ou seja, num ano só, ou em 2 anos, 2013 e 2014, estamos a falar em retirar da economia 8 mil milhões de euros, que é uma barbaridade. Ou seja, eu acho que o Governo, partindo para esta discussão, tem que pelo menos sinalizar, coisa que o Governo tem tentado a fazer de uma forma mais ou menos, ainda sem se comprometer, mas tem que se comprometer em reverter algumas das medidas em termos de impacto de carga fiscal, porque senão, obviamente, a discussão, Raul, não faz sentido. Que é? Ou seja, o corte de despesa deve servir para alguma coisa. Fará sentido se, e o número que tu citaste, dos 8 mil milhões de euros, é curiosamente, outra coincidência, aquilo que o Estado português paga em juros da dívida, anualmente. É o serviço da dívida, exato. É o serviço da dívida, são 8 mil milhões de euros. Mais do que o Estado gasta em saúde e educação. Penso eu, ou aproximadamente. O que é que significa que o Governo tem que fazer muito rapidamente? E agora aqui até eu podia dizer, João, se me permites, dar uma de Dr. Marcos Mendes. Eu vou dar uma notícia. Fantástico. Não vou dar notícia nenhuma. Fantástico. Não vou dar notícia nenhuma. Mas parece-me absolutamente lógico, que Portugal regresse aos mercados, pegando na ideia do Pedro, muito mais cedo do que em setembro de 2013. E a notícia que eu até admitiria, a notícia que eu estou a dizer é que isto vai acontecer, se não é esta semana, eu vou arriscar, é para a semana ou é até ao fim do mês. Só faz sentido o discurso ontem do Primeiro-Ministro nos Açores, um discurso que é corajoso politicamente, que é desafiador para o seu... Se ele acha que já tem algum trunfo. Se ele acha que tem um trunfo. Aquilo que o Pedro disse e que eu subscrevo, que é assim, isto é o egípcio, é tirar de uma mão e dar com o outro, não é? Portanto, quer dizer, o Governo tem que ter construído o regresso aos mercados a muito curto prazo, para que as pessoas percebam a tal janela de esperança que o Primeiro-Ministro ontem fala no início do discurso nos Açores. Eu, por razões por obrigação, ouvi o discurso todo. E ouvi com alguma atenção, porque teria que falar sobre ele. E é claro, o fio com todo o discurso vai nesse sentido, ou seja, há aqui uma janela de esperança. A janela de esperança tem que se abrir rapidamente, que é para que as pessoas não entrem, numa reação negativa, que pode ter uma convulsão social difícil de gerir, em função daquilo que se está a ser pedido, nomeadamente em termos de carga fiscal, que obviamente a partir de janeiro, ou seja, do mês em que estamos, é muito mais acentuada. Pedro, temos um minuto para o fim da nossa... Tem certamente essa carta na mão. Pedro, temos um minuto aqui para o fim da nossa conversa. Temos condições neste momento para uma emissão de médio e longo prazo nos mercados que corra minimamente bem? Acho que sim. Acho que quer pela forma como estão a evoluir os juros no mercado secundário da dívida, são claramente indicadores de que Portugal pode regressar ao mercado. Não digo uma emissão a 10 anos, talvez seja nesta altura um pouco arriscado, mas pelo menos uma emissão a 2 até 5 anos conseguirá fazê-lo. Não só em termos políticos, como falava, mas eu acho que em termos racionais, em termos económicos, faz sentido, até para não perder o contacto com os investidores de longo prazo. Claro. Portugal vai ter nesta quarta-feira duas emissões de curto prazo. Sim. Eu acho que pode eventualmente, não esta semana, porque já tem essas emissões, mas eventualmente nas próximas semanas, tentar testar o apetite dos investidores, até porque já conseguiu. Nós tivemos há relativamente pouco tempo, que era o Banco Espírito Santo a fazer uma emissão standard de dívida. Tivemos na sexta-feira a Caixa Geral de Depósitos a fazer uma emissão de obrigações hipotecárias, que naturalmente tem uma garantia, mas com um juro fantástico inferior a 4%. Portanto, eu acho, quer politicamente, quer em termos de racionalidade económica, eu acho que o Governo teria toda a vantagem em experimentar o mercado, mas naturalmente isso faz sempre pelo aquele lado, ou seja, nós quando
quando o Governo fizer essa emissão, ou seja, quando nós soubermos que o Governo fez essa emissão, é porque já está colocada. Ou seja, isto sempre depende do contacto que há nos bastidores com os investidores. Mas, senhores, há um trabalho prévio. Claro. E no dia, assim naturalmente, que em que soubermos dessa emissão, é já num dia em que ela está completamente colocada. Mas eu acredito que o Governo já percebeu esta janela de oportunidade da Irlanda. Ainda na semana passada tivemos notícias de que Vítor Gaspar não estava no Conselho de Ministros e estava em Frankfurt, no Banco Central Europeu, exatamente a tentar acertar agulhas de forma como é que Portugal poderia regressar aos mercados. Eu acho que, eventualmente, se for pela questão do preço, eu acho que, naturalmente, é uma altura de Portugal arriscar-se. Necessariamente é esta. Meus senhores, muito obrigado ambos pela vossa presença no Causa das Coisas. Até para a semana. Para a semana vamos debater a causa destas ou de, eventualmente, outras coisas. Até lá.